Olá, bem-vindos a mais uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Almoçã, Grupo dos Jungianos de Brasília, Clínica Social Jung Brasil e afiliados. E o tema de hoje é um tema um pouco polêmico, pesado, é o Maio Amarelo. Nós vamos estar discutindo a violência de crianças, contra adolescentes, que infelizmente é muito alta. Segundo dados estatísticos que nós temos levantado dentro do judiciário, uma a cada 4 crianças, né? 4 entre 10 tem histórico de violência que acontece invariavelmente, primeiramente, no núcleo familiar. Esse é um tema complicado, né? Tenso, que mostra que o nosso Brasil não gosta de crianças, e a gente tem que tentar dissecar um pouco disso, né? O que está acontecendo, né? Quais as causas, quais as consequências, e o que a gente pode fazer para estar ajudando essas crianças e adolescentes vítimas de violência, né? Conosco está a psicóloga que atende crianças, eu não gosto muito desse nome de psicóloga infantil, acho que esse nome não fica muito legal, né? A Jaqueline Marques, né, nossa colega aqui de instituto, que atende muitas crianças e adolescentes. Bem-vinda, Jaqueline! Bom dia, professor Jorge. Bom dia, professor Leonardo. Tudo bom com vocês? Maravilha, bem-vinda! Conosco também está o Léo Tondato, nosso colega de sempre, para a gente poder dissecar essa questão tão dolorosa da nossa civilização. E aí, Léo? Necessária. Bom dia, Jorge. Bom dia, Jaque. Bora! Gente, um dos dados estarrecedores que eu queria começar com uma pergunta e uma provocação. Né? Já que não responde, não, que você está muito por dentro do tema, né? Mas vamos deixar aqui alguns instantezinhos para quem está acompanhando a gente questionar qual que é a maior violência que nós temos hoje, né, contra crianças e adolescentes. O que é mais comum? A pancadaria, a violência sexual, o que é mais comum, né, que a gente percebe que hoje é gritante na nossa civilização. Você sabe, Léo? Oh, me conta, Jorge. Não, perguntei primeiro, cara, vai. Eu imagino que, infelizmente, a violência sexual. Desculpa, meu querido colega, mas não, a violência sexual ela é presente, mas ela está no terceiro lugar desse ranking, né? Me conta. O abandono, gente, que está tipificado na Lei Maria da Penha como violência psicológica, está no Estatuto da Criança e Adolescente, como também uma marca muito grande de violência, tipificado criminalmente, inclusive, é o mais comum. Depois vem a agressão física e, em terceira, a violência sexual. Infelizmente, são elementos comuns hoje em dia, o abandono. Vou puxar aqui para a Jaqueline. Jaqueline, inclusive o abandono que muita gente, não tem sido raro, a gente vê na sociedade, descaso com criança, falta de diálogo, falta de convívio, falta de acompanhamento. Os pais que não conhecem os filhos dentro da própria casa. É uma situação totalmente absurda que a gente vê que não é tão rara, né? A gente tem visto casos gritantes nesse sentido. E aí, Jaqueline? É bem isso que o professor Jorge falou. Hoje em dia, nós vemos muito essa terceirização, né, até de afeto. Então, hoje no consultório, né, no set terapêutico, a gente encontra muitas crianças e adolescentes com carência, né, desse afeto, com carência de ser ouvido. Então, muitas vezes, a gente chega na clínica, a criança ou o adolescente está simplesmente precisando desse aconchego, desse acolhimento, de ser ouvido, de ter a voz, né, de ter uma palavra de acolhimento, de consolo, de afeto. Então, como se terceiriza tudo, né, a educação foi uma das primeiras coisas que foi terceirizado, e
jogando isso para a escola, às vezes a gente vê isso até no papel do terapeuta hoje. Muitos pais chegam no site terapêutico colocando essa posição para nós, terapeutas, e a gente vê crianças carentes de pais e mães presentes nesses lares familiares. É muito curioso, Léo. Eu já queria estar falando de uma gravidade extrema. A gente está falando de combater a violência, mas, cara, como é que uma pessoa transforma um parente, uma pessoa com quem ele coabita, mora na mesma casa, que é familiar, num ser estranho, Léo? O que é esse mecanismo, né, que está acontecendo tão comum na nossa civilização? E o que me chama a atenção é que esse dado ele é gritante, para quem está na área clínica, isso vai acontecendo, né? A gente acabou de sair de uma pandemia onde nós tivemos que forçosamente estar no mesmo ambiente dos pais. A família estava reclusa em si mesma, né? Mas estava junto, mas distante. E aí, Léo? Olha que interessante, né? Eu tinha pensado em uma fala, e aí quando eu ouvi esse dado, né, eu imaginei que era outro, eu separei. Eu estou com 5 livros separados para mostrar para a live de hoje, né, de indicação para o pessoal que nos vê. Mas eu mudei a rota do GPS, tá? Eu vou trazer. Eu gosto disso, porque a gente vai pensando, mudei a rota, eu recalculei o meu Waze mental e vou trazer, então, uma outra questão que tem a ver com isso, tá? Vocês falaram pra gente a questão do abandono, certo, Jaque? Certo, Jorge? Sim. Correto. É o quadro mais comum de violência hoje, vivido no núcleo familiar, entre casais, em especial contra crianças e adolescentes. Exato. Então, eu vou falar dessa questão do abandono, tá? O abandono, eu poderia dizer também que é uma marca nossa. Eu estou olhando agora essa questão no individual e no coletivo, né? O Brasil, ele tem uma marca também como praticamente um complexo cultural do abandono paterno, por exemplo. A gente sabe, né? E a gente pensa que isso é de hoje, gente, nós somos abandonados paternamente, somos órfãos desde Portugal, tá? Desde o nosso descobrimento, né? Que nós somos bastardos aos filhos do pai, não legítimos aos filhos da mãe, não podemos aí assumir a nossa terra, né? No sentido de a mãe indígena, né? Não pode passar a ciência da terra para nós. Isso vai gerar uma marca também de orfandade, né? Lembrando um Meira Pena, um berço esplêndido, né? O brasileiro é um grande puer também, né? Ao longo, né, do tempo e, enfim, com essas questões que estão trazendo, eu vejo muito no consultório, eu não atendo criança, mas eu atendo adolescente, justamente isso, essa questão de terceirizar a educação do filho, né, e um certo imediatismo dos pais, quer dizer, coloca na terapia, você vai resolver, né, então vem uma carga maciça de projeção, e você vai resolver agora, né? Além disso, se isentando da responsabilidade e do papel dele no meio, no meio desse processo, né? E é muito curioso isso, né? O que me chama a atenção dentro disso tudo é tanto o pai quanto a mãe, ou figura de autoridade, não perceber quem é essa pessoa que está junto. A gente não está falando de uma pessoa distante, eu estou falando de estar junto. Você vai tomar café, às vezes você vai almoçar, você vai jantar, final de semana você vai estar convivendo. Quem é esse estranho familiar? Vou pegar um termo lá do Freud, né? Enrichment, né? Quem que é esse estranho parente, né? Brincando até com o termo, né? Tudo bem que a aplicação é outra, mas fica essa coisa do, cara, você mora com um desconhecido que é teu filho.
quer ter cônjuge, sabe? Cadê o diálogo? Cadê a percepção? Cadê o estar junto? Né? Jaque, vamos lá, porque isso aí é recorrente no consultório, né? E, lamentavelmente, a gente sabe que isso é um dos piores complexos que o indivíduo pode ter, que, para mim, é um dos mais difíceis de tratar, que é o complexo de abandono, né? Que a pessoa fica totalmente, né, carente, sem identidade direito, tentando comprar afeto e aceitação. Ela fica extremamente fragilizada o resto da vida, né? Só tinha uma carência que não tem buraco que tapa, né? E aí, Jaqueline? Jorge, eu queria trazer até um pouco da nossa teoria junguiana sobre os complexos, né? A gente escuta muito falar do complexo de Édipo, do complexo de inferioridade, mas se fala pouco e se vê muito dentro do consultório sobre o complexo de abandono. Então, às vezes, quando a gente pensa complexo de abandono, o que significa complexo de abandono, né? Aí a gente pensa assim, complexo de abandono vem muito da palavra abandono. O que significa o abandonar? Então, assim, a palavra, o complexo significa quando uma palavra vem carregada de sentimentos. Então, dentro da psicologia junguiana, eu vou fazer mais ou menos um parênteses aqui, dentro da teoria, né, para a gente poder sintetizar essa teoria. Então, por exemplo, eu digo assim, Corinthians, né, a palavra Corinthians. Para quem é corintiano, essa palavra vai vir muito carregada de afeto, de emoção, de várias disputas, de uma emoção, carregada de um tipo de afeto, né? Dentro fazendo uma analogia simples. Então, toda pessoa tem um complexo. E aí, às vezes, o pai, né, os pais perguntam, mas como assim? De onde surgiu esse complexo do meu filho? No decorrer da vida. Então, assim, às vezes, para mim falar a palavra Corinthians, que não sou ligada a futebol, não estou ligada a time nenhum, não traz nenhum tipo de emoção, nenhum tipo de complexo, nenhum tipo de nem posição nem ruim, nem boa. Mas para aquela pessoa que é envolvida com o futebol, que está sofrendo aí pelo timão, já afeta, né? É Então, curioso, Jaqueline, porque dentro disso, do complexo de abandono, que está, inclusive, o abandono está tipificado criminalmente, né, no Estatuto do Idoso, né, no da Criança e do Adolescente, na Lei Maria da Penha. às vezes a gente recebe essas crianças de várias instituições, do Ministério Público, né, do CRAS, do SEMAS, né, que são algumas secretarias hoje ligadas a essas crianças, que também, de pacientes que vêm através do já conhece o trabalho. Então, quando a criança chega com esses complexos, com essa problemática, a gente acolhe. Eu acho que esse é um papel muito importante do Instituto, para fazer esse acolhimento dos pais, sabendo fazer essa devolutiva para ele de uma forma segura, né, para que eles possam trazer esse complexo, poder entender melhor o que é o complexo e depois seguir a sua vida em frente. Então, acho que isso é um dos papéis importantes aqui no Instituto, fazer esse acolhimento, tanto da criança quanto dos pais que vêm em busca desse atendimento, de tentar entender, deu uma enrolada aqui, o porquê de alguns complexos. Por que essa criança, às vezes, traz uma tristeza incompreensível para o pai? Por que essa criança, às vezes, traz uma depressão, um estado meio de procrastinação que está dentro dela, né? Uma coisa inconsciente. E, muitas vezes, vem desses complexos que, às vezes, traz da escola, de alguma situação mal resolvida, que aí é uma coisa que vai sendo encapsulada, vamos dizer assim, e inconscientemente a gente vai buscando, através das técnicas terapeutas, vamos dizer, puxar isso aos poucos, né, dentro do sétio, tentando
clarear isso para a gente poder trabalhar de uma forma melhor com a criança. Léo, né, a gente está falando de um dos complexos mais difíceis de atender, porque eu brinco muito que o complexo de abandono, ele distorce a percepção de relacionamento. Né? A pessoa não se enxerga e ela fica numa carência, querendo chamar atenção para a amizade, querendo ser gratificado, querendo ser aceito de qualquer jeito. Né? Muitas vezes atraindo relacionamentos tóxicos e abusivos, até para reproduzir a condição também do abandono. E complexo é assim, né? Você vai repetindo a história o resto da sua vida. A pessoa que é muito carente, ela vai atrair, inclusive atrair parceiros narcísicos, parceiros borderline, gente que... Autossabotagem, né, Jorge? Autossabotagem, isso é muito comum, né, Jaque? Mas é tão curioso que o tanto que a gente ainda tem que estudar esse complexo, que a gente fala tanto de tantas teorias, né, e ninguém quer ver esse complexo. Inclusive, a gente tem a percepção, quando a gente fala, ó, teu filho está carente, parece que a família fica revoltada. Não pode, como assim? Eu pago a escola dele. Como assim minha esposa está carente? Tá carente. Ele já viajou para a Europa, né, 3 vezes, foi para a Disney. Exato. Eu pago tudo. E olha, não estou falando só de criança, não. Estou falando de adulto também, Léo. Né? Sabe? Uma questão de construção de vínculo, onde, até no relacionamento narcísico, não existe a percepção do outro. E aí, Léo? Exato. Eu tô gostando aqui do nosso bate-bola, tô pensando aqui. Sincronicamente, já que, Jorge, nós estamos alinhados sem perceber, porque um dos livros que eu separei hoje, essa maravilha aqui que ficou pronta, vai ter outro lançamento dia 3 de junho, mas já dá para comprar, que é o Jung na Clínica, Complexos, que é justamente da Unip, né, que eu tenho um capítulo nele, mas falando dos complexos culturais na Umbanda. Então, eu vou trazer o seu primeiro amigo, Jorge. Lá vem, manda. Falou que tá com saudade de você, viu? A gente marcou tomar um shopping no sábado. Manda. O Herê. A figura do Herê. Né? Só para falar uma coisa sobre o complexo, que você... Apresenta para quem não conhece o Herê, para quem está assistindo a gente, por favor. Apresento, claro. Só vou falar uma coisinha rapidinho do complexo e vou apresentar o Herê para vocês. Deixa eu pegar aqui. O que acontece? Vamos imaginar, pessoal, eu gosto de trazer muita imagem. Imagina o complexo, né, também chamado de complexo ideo-afetivo. Imagina o complexo, ou o tema, que é o complexo, como a Terra. E todos os estados emocionais que vão cercear esse complexo, como a Lua, que é o satélite natural da Terra, que fica orbitando a nossa Terra. Então, acho que é uma boa imagem, né? Agora, voltando para o Herê. Olha que bonitinho o Herê aqui. Coisa mais linda. Tá? Falou para você comer doce com ele, hein, Jorge? As crianças, dentro desse imaginário, né, umbandista, têm um espaço e elas possuem um culto. Mas é interessante a gente pensar que as crianças vão representar a ludicidade, a alegria, a bondade, a pureza, né? Por exemplo, são apegados nos petrechos, como as bolas, como as chupetas, enfim. E pensar também que a criança e a infância têm relevância na psicologia analítica, né? Nós podemos até pensar na criança divina, por exemplo, um arquétipo, né? E o Herê também, eu falo que a Umbanda é a religião dos excluídos, vai lidar com os espíritos que estão à margem da sociedade. Isso vem de encontro com o que nós estamos falando hoje. Justamente, a criança deixa para lá, a criança não sabe o que está falando, né, sendo que ela é dotada de uma sabedoria, né, que nas suas brincadeiras falam as verdades que precisam ser ditas, né? E essa questão de, ele já foi para Disney, não sei o que, tá, você já deu tudo material, mas você não estava lá, você não deu tempo de qualidade, você não pode não ter dado afeto. Que isso...
E é curioso, Léo, dentro disso, a gente está falando de um cenário que o não desenvolvimento de uma infância sadia vai gerar um problema de socialização primária terrível, que é onde o indivíduo vai recair na marginalidade. Né? Ele vai para um lado muito complicado de não ter limites, de não ter estrutura de identidade, de ser facilmente massificado. Né? Demônios vêm de infância também, né? Uma infância não vivida corretamente. Né? Pensa Uhum. naquele lado do ir vingativo. Né? Exato, exatamente. Então, é super importante. Eu vou trazer aqui uma segunda sugestão que é assim, acabou de sair do forno. Eu fui essa semana na livraria, Jorge Jaque, e nem, Fez e um nem. regaço. Hã? Fez um regaço, se endividou por 2 anos. Dessa vez não, porque eu ainda estou pagando a dívida anterior da Feira do Livro. Ai, que delícia de compra. Mas o que acontece? Ele acabou de sair, eu fui na livraria, nem tinha ainda, então eu comprei pelo site. E eu vou deixar de indicação para gente. É um livro novo daquela coleção Amor e Psique, da Paulus, chamado justamente Análise Junguiana de Crianças. Isso é ótimo. Tá? Saiu do forno, chegou ontem para mim, para vocês terem noção. Eu ainda nem cheguei ainda a abrir para ler, né? Então, é um compêndio, olha, Jung pós-junguianos na análise infantil, análise da criança e as multicamadas da psique, brincadeira, criação e luminoso, né? Enfim, tem aqui alguns temas bem interessantes. A Audrey Punnett é organizadora, né? Mas é a coleção Amor e Psique da Paulus. Né? E, voltando, o quanto que é necessário, né, isso. E também vou indicar a terceira bibliografia, as outras duas eu deixo mais para o final, que é da Susan Schwartz, né, que é o efeito da ausência do pai nas filhas, desejo paterno, ferida paterna, da Vozes. Sim. É muito curioso que todo esse cenário, para além até do campo teórico, né, a gente percebe, né, um rombo. Né? A pessoa que vive abandono, ela vive um rombo na vida. Né? E é uma violência Uhum, calada, silenciosa. Lembrando que abandono, gente, é crime. Tá lá, uhum, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Não foi colocado como crime à toa. Sabe? É uma violência psicológica terrível, que você tira a chance, inclusive, sabe, da pessoa ser quem ela é. Né, Jaque? E é curioso, que a gente vai falando. Vamos pegar aqui os outros dois grandes temas que são muito comuns, né? A violência física, que é o segundo mais comum, é que é muito traumática, né? E é muito curioso, né? Porque todos nós vivemos numa sociedade violenta. 2022 foi um ano que isso ficou muito claro, né? Onde muita gente justificando ideologia política de um lado e do outro, se permitia ser violento de um jeito totalmente torpe, né? Que não tem justificativa ideológica nenhuma para nenhum dos lados. E é natural que vai sobrar violência para o idoso, para o deficiente, né? Para o homem, para a mulher, para a criança. E é curioso que esses traumas também são muito complicados de se digerir, né? Não tanto quanto a ferida do abandono, né? Mas é traumatizante também estar lidando com essa violência, né? E aí, Jaqueline? É interessante, Jorge, falar também que esses padrões, eles se tornam repetitivos, né? A gente percebe que vem uma repetição, como dizem algumas linhas da psicologia, vira um caos, uma caótica, assim, na família, se essa usar essa palavra correta, mas uma hereditariedade tão desastrosa que repete alguns comportamentos, né? Vira, às vezes, desse trauma, desse complexo de abandono vivido pela mãe, é vivenciado pela filha.
Então, assim, muitas vezes a gente traz, quando a gente conhece a família, faz esse atendimento com a família, a gente percebe que às vezes a mãe sofreu um abuso, a filha sofre um abuso. Então, assim, por que esse grau de repetição? Qual que o que a psicologia analítica vem nos mostrar nessa repetição de comportamentos, né? E aí você está falando, eu já E até queria... se envolvendo em relacionamentos tóxicos, que também Sim, sim. tem um grau E altíssimo de repetição na família. e uma coisa que a gente percebe muito na clínica, inclusive em instituições parceiras que a gente ajuda, né, que lidam com violência contra a mulher, violência contra a criança, né? O ciclo da violência, o complexo faz ele ser reproduzido, né? Inclusive, a Sim, pessoa não se cuidar, não desenvolver amor próprio, né? E se ela teve uma infância violenta, ela tende a reproduzir isso ou atrair parceiros, pessoas, né, parceiras, que também vão reproduzir essa violência, né? É um ciclo de violência, né? um ciclo muito triste, Jorge, de se ver. Sim, eu vou aproveitar, pega o gancho junto também, Vamos lá, porque Léo. quantas vezes a gente percebe na nossa prática de consultório, por exemplo, vamos trazer uma pessoa adulta, tá? Vamos colocar assim, a pessoa, ou meia-idade, enfim, a pessoa pautou a vida dela num complexo sem estar consciente disso, tá? Mas eu quero falar, Léo, às vezes a pessoa está ganhando tanta pancada da vida que não dá Uhum, tempo dela parar para refletir sobre isso. E quando a gente fala de crianças e adolescentes, como é que ele vai ter estrutura familiar para fugir disso? Sendo que exato, ele depende diretamente do núcleo familiar. Onde você vê que a mãe é agressora, né, o pai é agressor, às vezes um avô é agressor, e isso fica ali, ó, como a maior parte dos crimes familiares, sendo reproduzido com conivência geral de todo mundo. Sim, exato. E é uma ferida traumática, né, enorme, né? A gente fala muito, por exemplo, da criança divina, mas a gente tem que falar também da criança ferida, que tem essas memórias do abuso físico, do abuso emocional ou da negligência, né, desses aspectos negativos que a envolve, né? A criança órfã, né? Que Abandono de novo, né? exatamente, né? E às vezes a orfandade, sem os pais terem morrido completamente, mas de não se sentir como parte da própria família, como integrante daquele sistema e daquele núcleo familiar, E né? aqui me lembrou um outro complexo que eu queria trazer, Léo, mantendo a palavra até contigo para a gente poder desdobrar isso, seria o Claro. outro complexo de bode expiatório, né? Que a Com pessoa não é certeza. aceita, ela é rejeitada, é o vulgo camisinha furada, você não foi desejado, você é um acidente de percurso, você é um estorvo na família e toma ali pancada o dia inteiro, né? Exatamente, exatamente. Toma ali pancada. E às vezes eu tava. Olha, tá muito sincrônica essa live de hoje, que eu tava comentando com uma terapeuta da minha equipe sobre isso, né? Às vezes a pessoa não consegue sair desse lugar que ela foi colocada dentro de uma dinâmica familiar, e quando ela sai, né? Efeito, quer dizer, algo que acontece na infância, os efeitos disso também, ou, né, posteriores aí, ela se sente também, é muito comum, eu vejo, ela, como essa base foi feita de uma forma que vai deturpando muito a realidade no sentido de, mas era isso que eu tinha, era isso que eu possuía, né? Como que eu posso deixar isso? A pessoa se sente, e aí vou trazer outro grande amigo nosso, Jorge, o Carotenuto, né? A pessoa se sente traindo, Sim. as né? suas crenças. Traindo a sua família. Eu quero brincar até com uma questão aqui. Você está falando do livro Amar Traído, do Caro Penuto também, que é um grande Ah, clássico, que acho que é obrigatória a leitura para quase todo mundo na atualidade, né? Tem um conceito interessante que a antropologia cunhou, né?
lá atrás, eu estou falando de Taylor, Fraser, os clássicos da antropologia. Marcel Mauss passa junto com o Hubert por aí, né? O Jung vai falar um pouco disso, né? A galera que vai estudar esse complexo, né, do bode expiatório, que é a temática do sacrifício. De uma certa forma, Jaqueline, eu vou passar para a Jaqueline, depois o Léo complementa isso, né? Claro. Essa pessoa, ela passa a ser, no núcleo sistêmico familiar, né, ao mesmo tempo, ela é o saco, a lata de lixo da família, ela é aquela pessoa que ela serve para a família, né? Papai chegou estressado do trabalho, a mamãe está cansada, vou te dar uma sentadinha para desestressar. É uma coisa meio sadomasoquista, né? Onde você vê, inclusive, a pessoa falando, pai, você não vai me bater, não. Mamãe, você não vai me dar beliscão hoje, não, estou com saudade, né? E isso é muito doentio, gente. Sabe, é muito triste você ver a pessoa entrando nesses comportamentos de auto-boicote, reproduzindo isso ao longo de toda a vida, né? Baseado, inclusive, numa situação traumática desse complexo de bode expiatório. E aí, Jaqueline? E aí, Léo? Escutar vocês, um de cada vez, por gentileza. Eu acho que eu escuto muito no meu consultório, né, pais falando assim, mas meus filhos são muito bem resolvidos, eles gostam de controlar tudo, até dentro da sala de aula com os amigos, eles são líderes natos de controle, eles controlam tudo, e vê isso às vezes como um fato, sim, lógico, é importante a criança ter essa liderança, ter essa percepção do que precisa ser controlado. Mas chega ao extremo da dor, de controlar coisas incontroláveis, de uma criança de 7, de 5, de 8 anos, de querer controlar até a alta do dólar, de sofrer por esse controle, de precisar ter o tempo todo controle de tudo. Então, assim, aí... Mas o que a gente está falando, Jaqueline, de uma distorção de percepção, onde, por vezes, né, eu vou pegar os rituais de sadomasoquismo. Quem manda no ritual é o masoquista, né? Sim. Você não me bate do lado esquerdo. Dá uma sentada aqui do lado esquerdo. Não, hoje eu quero que fure meus testículos, sabe? É meio complicado essa questão de controle dentro disso, né? E o que me chama a atenção é que os pais projetam uma fantasia ilusória sobre quem é o filho, que às vezes a pessoa não tem nada a ver com aquilo. Sim. É uma percepção muito distorcida da realidade, né? Onde é importante ser líder, e às vezes a pessoa está sofrendo de depressão. Sim, precisa desse controle, porque senão tudo desequilibra, como se fosse um prato, né, de um garçom que equilibra lá, sei lá, 70, 80 pratos, para uma criança de 6 anos. E assim, ela sente o tempo todo que ela está sendo observada pelos pais, pelos professores, por todos em sua volta. E ela não pode derrubar. E aí, você sabe que vocês me elucidaram aqui com uma coisa, eu estou pensando, né? Primeiro, essa questão do controle. Se eu tento controlar tudo, gente, eu falo que a vida não tem controle remoto, nem carregável pelo USB e nem por pilha palito, né? Se eu percebo que eu não tenho essa questão do controle, o que vem? Ansiedade. Ansiedade é esse fobia, perante um desconhecido, desculpe. É a ansiedade clássica, não é? Agora, eu vou jogar um questionamento para vocês, que eu estou pensando aqui. Eu percebo também as crianças hoje com muitas atividades, né? Tem o balé, tem o inglês, tem o espanhol. Claro, é importante também, desenvolvendo as habilidades. Mas eu vejo crianças que têm balé de segunda, capoeira de terça, muay thai de quarta, inglês e espanhol de quinta, tai chi, chuan de sexta, sei lá, Mas o que eu me pergunto é o seguinte, será que tem um espaço para essa criança também ser criança, brincar, se permitir se sujar, se permitir experimentar o mundo? E é curioso, Léo, que além disso tem a violência imposta exatamente de não ser criança. Uhum. Hoje você vai nos parques da cidade, você não vê criança brincando. Sim. Sabe, a criança tem que ser um adulto chato, detalhe, um adulto chato. Não pode dançar, não pode brincar, não pode fazer travessura. Mas você vê a criança TikToker, né?
Exato. E pior do que isso, uma das questões que está me chamando muita atenção na atualidade é o aumento de casos, né, de tentativa de autoextermínio infantil, porque a criança foi tirada do processo de ser criança, de brincar, de viver, de sorrir, de bagunçar, de fazer arte, sabe, de correr de cachorro bravo na rua. Não, não pode, não pode, não pode, né? E aí você vê a Tocar a campainha e projeção da sair correndo, neurose né, Jorge? familiar. Só um minutinho, Jacqueline. Aí você vê a projeção da neurose familiar de uma vida alienada, esterilizada por cima das crianças, né? Que é uma grande forma de traumatizar e violentar as crianças também, né? Pois não, Jacqueline? É aquilo que às vezes você fala, né? De criança, às vezes, as nossas crianças de hoje não sabem tocar campainha e sair correndo. Era uma coisa que a gente fazia na nossa infância e que às vezes era até saudável. Mas a criança não sabe pegar uma manga no pé e chupar diretamente, pergunta de onde vem, não sabe comer uma fruta no pé, não sabe. As crianças hoje, até esses dias eu fui levar meu filho para o hospital, quebrou o braço jogando bola, o médico falou assim: hoje é coisa mais rara criança, você receber criança aqui que machucou brincando. Porque as crianças estão com LER, as crianças estão com túnel, doença do túnel do carpo, celular, videogame. Não se machuca mais chupir no pé de manga para roubar manga do vizinho, né? Gente, Exato, tá todo ninguém quer mundo. roubar, tem que roubar manga, não. Mas assim, brincadeira de criança, de pique-esconde, né? De se esconder. Não, é ler É de curioso movimento isso que você repetitivo. falou. É curioso isso que você falou, porque as crianças estão ficando precocemente míopes, a maior parte está ficando corcunda por causa da posição curvada para olhar o celular. Né? E outra coisa, não enche o saco da mamãe que ela está vendo a série dela no Netflix. Mamãe está muito ocupada para te dar atenção. Você sabe que eu lembrei agora de um episódio da minha infância? Uma vez fomos na praia, minha mãe, minha avó, acho que minha tia também, eu era muito pequena, me contam essa história. E eu tava no guarda-sol, né, na praia, com a minha avó, né? Minha mãe tava lá também. Minha avó ficava, minha avó já era uma senhora, ficava, ai que bonitinho, que bonitinho. E eu fazia assim com a mão pra frente pra buscar. Ai que bonitinho. Eu quase agarrei a dentadura da minha avó, gente. Quase que eu tirei e levei. Tô brincando um pouco. Mas quantas vezes eu toquei a campainha e saí assim, correndo na capoeira, sabe? Eu lembro, eu tenho uma cicatriz aqui até hoje de ter escorregado de patins e tudo. Quer dizer, são marcas, mas são marcas que vão trazer símbolos de algumas coisas gostosas da infância. Lembro do meu primeiro ratinho da infância, que eu tive muito hamster quando era pequeno, e que acho que ele já veio doente, 2 dias depois ele morreu. Eu me lembro da minha mãe me trazer uma coisa muito legal, muito interessante também, que nós fizemos o enterro do ratinho daí. Sim, trabalhar simbolicamente as perdas, né? Agora, Exato. é muito curioso que pouca gente fala do trauma que não viveu a infância enquanto infância. Né? Uhum. E isso perpetua, né, uma neurose, deixa que tão gigantesca na vida adulta. Aí a gente pergunta por que tem um problema de evasão escolar, onde 1 a cada 4 jovens está saindo do processo de educação e do trabalho. Mas essa pessoa não despertou o Eros, não tem força vital. Como é que ela vai querer ter ânimo para trabalhar e estudar? Sendo que lá atrás ela foi proibida de viver a infância. É aquela coisa extremamente neurótica e traumática que a gente está vendo hoje na civilização, perpetuada como uma neurose de esterilizar a vida. Sim. Né? E aí, Jaque? E aí, Léo? Exato. Eu acho que parece que esteriliza a vida, né? E sabe o que eu estava pensando também? Uma vez eu tinha ouvido uma professora, quando estava na graduação, há muitos anos atrás, falando. Ela falou da seguinte forma: a criança não come mais merda, Nem terra. nem terra, né? Porque parece essa questão que o Jorge está falando, né? Neurótica, enfim.
parece que se a criança, não é a criança homo, né? Se sujar faz bem, mas se ela se suja, é uma frustração gigantesca, é uma coisa, né? Porque fica-se muito somente e exclusivamente, né, na tela. Eu acho que o mundo acaba daí se passando, né, como eu brinco, eu falo que é um cybermundo, né? Mas tem um mundo real, eu acho que tem um mundo real de cores, de sabores, de sensações e de experiência para ser desvelado. E é tão bom, né, Jaque, quando a gente tem primeiro, uma estrutura familiar sólida que nos permite, que nos dá o carinho, o acolhimento e a guarida, e nos permite experimentar o mundo. Isso é tão bom. Sim. E é curioso, né? É tanta coisa. Só um minutinho, Jaque. Há pouco tempo atrás, nós assistimos aí um fenômeno de muita gente questionando o surgimento de adolescentes com alto teor de sociopatia e psicopatia. Gente que não trabalha, que não estuda, né? Que não tem compaixão, que não tem empatia, que pega uma machadinha, uma faca e vai lá, quer esquartejar a professora e brincar de matar os coleguinhas. Né? Que é uma coisa absurda que nós vivemos aí na nossa civilização, e com uma disseminação de ideia de ódio fenomenal. E aí eu fico pensando, o problema de violência. Cara, a gente trocava porrada, né, meu? Brigava com os coleguinhas, né? Jogava futebol e terminava tudo em pancadaria. Outro dia estava tomando sorvete com um colega. Uhum. Tinha uma infância, tinha um trabalhar, inclusive, simbólico dessa violência. Sim. Né? E aí a gente vê a nossa civilização formando, e atribui o papel da educação, da religião, da família, isso, psicopatas, que são pessoas frias, que não se envolvem, que não têm empatia, que não têm percepção do outro, e que simplesmente quer utilizar do outro para descontar todas as suas frustrações. E eu estou falando disso como um fenômeno decorrente de uma ausência de força sadia. E aí, Jaque? Era justamente isso que eu estava querendo falar. Era ter alguns adolescentes que não conseguem levar o não. Uhum. Né? O não, e com isso, eclode assim de uma forma, tem uma explosão de sentimentos, é como se fosse o fim de tudo. Eu levei um não, agora eu preciso matar essa pessoa, eu preciso exterminar, vamos dizer assim, simbolicamente, não matar no sentido, né, categórico, mas sim, de alguma forma de eliminar essa pessoa da minha vida. Essa pessoa significa todo problemática de tudo que eu estou vivendo. Então, sim, tem pessoas que não conseguem assimilar essa dor de alguma forma, que o outro sempre será o problema de todo esse não. E ele não vai lá e consegue... Jaqueline, todo um contexto onde não se trabalhou o vínculo. Sim. Os pais foram frios, a igreja foi fria e disseminou ódio, que você tem que odiar quem pensa diferente. Eu vejo um papel importantíssimo da religião nisso, de disseminar ódio e não a compaixão. E aí essa pessoa vai para a vida aí de um jeito totalmente atravessado. Sim. Né? Ela não trabalha simbolicamente vínculo, né? Relacionamento. Sabe, ela não sabe projetar o que ela sente. Quando projeta, faz do pior jeito possível e imaginável. É porque ela... Jorge, só arruma seu foco que tá vendo você metade só. Eu acho que ela vai para a vida, às vezes, de uma forma tão alienada do outro, faltando um diálogo com a alteridade, né? E também ela vai para a vida inflada, ensimesmada no sentido de individualizada, né? Que cada vez produzimos mais indivíduos individualizados.
e totalmente intolerante à frustração. E às vezes, já que ele vai até querer matar o outro concretamente mesmo, porque não está fazendo aquilo que eu quero e que eu gosto. Quer dizer, o Playmobil é meu, eu não divido com um coleguinha. Pois é, a gente tem toda uma cultura narcísica produzindo narcisistas com forte teor de psicopatia, né? Isso. Agora, eu queria entrar para a gente poder contemplar, né, a temática do Maio Amarelo, na terceira temática de violência que a gente vê comum contra crianças e adolescentes. A gente está falando de uma sensibilização que não gosta de criança e não gosta de adolescente, né, gente? James Silva, no Código do Ser, ele aponta, né, que os Estados Unidos, na década de 80, já tinha esse perfil. E o Brasil copiou, né? Fala, não pode ficar de fora, não. Vamos ser que nem ele, né? Tá? Da violência sexual, a terceira forma mais gritante, também altamente impactante, que a gente vê que não está nem um pouco distante, né? A gente tem visto aí crianças e adolescentes sendo violentados, né, com discursos totalmente absurdos, né? Não só no sentido concreto, né, mas também até na violência simbólica. E aí, Jaque? E aí, Léo? Eu acho que isso vai muito do que a gente tinha falado, né? Desses transtornos mentais que vão se criando, do abusador, às vezes ser alguém da própria família, né? Então, assim, não é uma criança que tem um ego fortalecido, não aprendeu a ter essas relações como mais claras, e aí o próprio abusador está ali dentro da família. Então, a criança, de uma certa forma, ela se sente silenciada. O vô foi abusar, a mãe foi abusada pelo tio, pelo avô, a criança faz essa repetição, e aí se sente silenciada pela falta de ser escutada, de ter esse afeto, de buscar uma confiança ali, para quem que eu vou contar, que vai confiar em mim, para vai ter esse afeto de receber essa informação e me acolher, me proteger. Será que eu vou ser abusada realmente, acolhida realmente nessa hora? Será que a minha mãe vai querer me escolher, ao invés de escolher o meu abusador, ou ficar favorável àquela informação? Então, tem todo um trabalho, assim, um conjunto de informações ali que precisam ser traduzidas e compreendidas. Jaqueline, você está falando uma das coisas mais gritantes para mim que me assustam, né? Eu tenho um grande amigo que é homossexual, e ele contando a história dele, né, para a gente, ele foi abusado por um tio dos 7 até os 21 anos de idade. Aprendeu a gostar de homens e foi, né? Virou homossexual, né? E o curioso é que tanto a mãe dele quanto a avó deixavam o quarto destrancado no dia que o tio abusador estava lá. E ele falou que um dia ele perguntou para a avó dele, vó, você sabe o que está acontecendo? Você vai de novo destrancar a janela? Sabe? É uma coisa assim, né? A conivência familiar, o fingir que não vê a coisa acontecendo. Né? Ou ser conivente e cúmplice do fato da violência sexual. É uma das coisas, para mim, que não tem lógica, mas que, infelizmente, é muito comum. Né? E aí, Léo? E aí, Infelizmente. Infelizmente. 10 minutos, Jorge. E eu acho que é desvalidar o discurso do outro. Né? Se você desvaloriza o discurso do outro, isso vai se perpetuando dentro de uma dinâmica, há uma tendência muito maior, vou usar aqui um termo da fenomenologia, há uma tendência que o outro possa vir a se sentir um malogro existencial, ou seja, um fracasso na sua existência, né? E, quer dizer, e você permite com que tá falando tanto dessa questão do ciclo que vai se repetir, você permite com que isso ocorra e continue a ocorrer e vai se perpetuando, né? Vai se tornando sei lá, por exemplo, complexo, né, Léo? Ele vira um complexo, né? Vira uma coisa muito mal resolvida. Vira.
E às vezes vira o fantasma da família, o tal segredo da família fica pautando ali, passando pelos membros. Sim, é aquele comportamento repetitivo que a gente fala, a herança maldita, né? Uma coisa assim que tem algumas psicologia, algumas linhas da psicologia. E que, na verdade, a gente traduz como complexo, que não foi Maldição, né? elaborado. Está lá. A avó destrancando a janela para o tio pular e violentar o netinho. E detalhe, vovó conservadora, né? Porque ela não é progressista, ela não é liberal, né? Que é o que mais me assusta nesse ponto, é a hipocrisia. Né? Tanto que, né, certas pessoas legitimam a violência numa atitude de quero preservar a família e os bons costumes. Né, Léo? E aí, Jaque? Essa palavra mesmo, Jorge. Eu quero preservar a família e os bons costumes. Você imagine se seu tio for preso, onde ele vai parar? O que vai acontecer com a nossa família se você denunciar o seu avô? Vamos ficar quietinho. Eu também fui abusada pelo meu avô. E assim segue. E a vida que segue, e a criança que elabore isso da melhor forma, ou o terapeuta que resolva com ela depois, mais tarde, né? É bem isso. Essa triste logística. Pois é, gente, a nossa live também é outro tema que não tem fim. É muito importante, sabendo de casos, né, que a sociedade denuncie, que a gente não seja conivente, né, e que, sabe, infelizmente, né, na prática clínica que a gente vê, raríssimas vezes, né, o agressor ou o abusador procura terapia. Quando faz é porque ele vai ser preso. Uhum. Ele quer um álibi, quer uma justificativa. Né? Quem procura terapia, invariavelmente, são as vítimas. E a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, muita escuta, saber dar colo, ajudar a pessoa a se perceber enquanto vítima e, ao mesmo tempo, refazer a vida, né? Rompendo o código expiatório, com ciclos de violência, né? Tendo estrutura de identidade e de caráter. Né? Queria escutar as palavras finais, tanto da Jaqueline, né? A Jaqueline Marques, que está com a gente, que é terapeuta de crianças, né? E do nosso colega Leoton Nato. Pode ir, já. Pode ir, Léo? Então, assim, só para finalizar, eu queria colocar sobre a psicologia analítica, que traz essa importância de a gente olhar para dentro da dor da criança, né? E olhar dessa caminhada junto com os pais, nesse processo de dor, da importância da escuta, de buscar um diálogo de compreensão, né? De trazer essa renovação de afetos que muitas vezes é esquecido pelas famílias, igual o Jorge falou. Dentro da pandemia, as pessoas ficaram juntas, mas longe ao mesmo tempo, né? No seu computador, nos seus tablets, no seu celular. Então, assim, buscar renovar esses afetos junto com a família. Então, através de alguns momentos simples, que às vezes não precisa ir lá na Disney, não. Aqui mesmo, no Parque Beija-Flor, né? Num parque de diversão, num parque durante os finais de semana, trazer esse filho mais próximo, com momentos saudáveis para a família. E fazer esse processo de escuta. Saber quando a criança e o adolescente quer ser ouvido. Maravilha, muito obrigado pela participação, professor Léo. Já travou. Pessoal, é sempre um prazer estar aqui, né? Que seja uma família com alma, então, né? Eu dou aqui as últimas indicações, como eu falei, da editora Vozes, a Psique Adolescente, Perspectivas Junguianas e Winnicottianas, Psique e Família, da coleção Reflexões Junguianas, e a nossa querida Verena Cast, Filhas de Pai, Filhos da Mãe. Né? Obrigado. Maravilha, gente. É muito importante que a gente rompa os ciclos de violência. Acho que está faltando, né? Os pais colocarem a mão na cabeça pensando, né, até que ponto inconscientemente ele não reproduz o ciclo da violência. E se você tem esse perfil, pelo amor de Deus, procure terapia. Antes que na sociedade suas crianças recaem em situações extremas.
né? Porque a pior questão da saúde mental é a alienação. Então, tchau, tchau, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima live.